Queridos, graça e paz. Eu sou o pastor João Batista do Ministério Sinais dos Tempos, aqui em Bangu, Rio de Janeiro. Eu quero, neste momento, cumprimentar você, meu amado irmão, irmã, ao pastor e amigo Felipe, da CCOB, e toda a membresia, todo o ministério, pastor Marcos, enfim, toda essa galera aí do projeto Missão Radical Baixada. Aqui vai um papo reto do reino radical para a nossa vida. Eu quero compartilhar com você nesses minutos, nesses breves minutos aqui, uma palavra de Deus bem conhecida. Vamos ao texto? Profeta Jeremias, capítulo de número 18. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Este como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita adversidade. Estamos vivendo um tempo de luta, de pandemia, estamos vivendo um tempo de isolamento social. São palavras que estão aí constantes nos nossos lábios devido ao coronavírus, o Covid-19. E este momento traz para a gente muitas reflexões. Eu quero me ater ao profeta Jeremias, quando Israel estava vivendo um momento parecido. Israel estava vivendo um momento social diferente, difícil, adverso, um momento financeiro. Israel estava entrando numa crise. Olha que ainda viria o cativeiro. E Jeremias estava profetizando aquilo que havia de vir. Mas Israel já vivia uma crise moral, social, espiritual, financeira e de vários âmbitos. A Bíblia, ela diz o seguinte: Deus chama o profeta Jeremias, o profeta daquele tempo, e diz para ele: Jeremias, eu preciso falar com você de uma forma conjecturada. Ou seja, eu quero que você levanta e desce até a casa do oleiro. A casa do oleiro era um local que não era muito bem frequentado. Por quê? Porque o oleiro, ele fazia o tijolo, ele fazia o vaso, ele fazia vários utensílios derivados do barro. A sua mão era suja, a sua casa era empoeirada. Locais assim não são muitos, não tem muito atrativo para se frequentar. Pois é, às vezes o Senhor nos leva em locais que não são muito atrativos para falar conosco. E ele disse assim: Jeremias, eu quero que tu levanta e desce. Verso 2, levanta e desce à casa do oleiro. E o verso 3 diz: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, o primeiro verbo, levanta. Quando o Senhor manda alguém levantar, é porque essa pessoa pode estar em 3 outras posições: ou sentado, ou deitado, ou mesmo caído. E Deus está dizendo: neste momento, para eu falar contigo, eu preciso que você se posicione. Deus está exigindo de nós um posicionamento para ouvir a sua voz. 2, ele disse: desce. Descer, amados, a gente já sabe, é humilhação, é no propósito. E depois ele diz o local. Olha só, Jeremias, quando você chegar lá, eu vou falar contigo. Deus estava dizendo: eu tenho local e hora para falar com você. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu me recuso a falar com Israel fora da casa do oleiro. Quando Israel se levantar e descer, se posicionar, lá eu falarei com ele. E o que Deus queria falar com Israel? Como eu disse para você, de uma forma conjecturada, Deus estava dizendo para Israel, além de se posicionar, Deus estava dizendo: você está vendo, Jeremias, como que o oleiro trabalha para fazer o vaso? Como ele faz? Ele faz o vaso e quando parece que está bonito, quando o vaso acha que está pronto, o próprio oleiro quebra o vaso e o refaz. Ou seja, quando o Senhor diz para Jeremias e a casa do oleiro, ele está dizendo: eu preciso mostrar para Israel que eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que refaz. Refazer é fazer novamente. E aí, para isso, tem que haver um quebrantamento. Diz o texto que, num dado momento, o vaso que ele fazia se quebra na mão do oleiro. E aí, queridos, a gente vê a diferença. Uma coisa é quando a pessoa quebra fora da casa do oleiro.
E outra coisa é quando a gente se quebra na mão do oleiro. Na mão do oleiro dá tempo dele refazer. Então, quebrado ou não, esteja nas mãos do oleiro. Bom, para fechar nosso assunto aqui, além desse oleiro refazer o vaso precisa saber para que ele foi inventado. O vaso é um recipiente. E o recipiente, queridos, nem sempre o valor dele está no próprio material dele, mas está no seu conteúdo. Então você que é um vaso, a importância é você entender qual o seu conteúdo. Existe vaso na Bíblia que um deles tinha água, aquelas talhas que estavam no casamento em Caná da Galileia. Não tem gosto, não tem cheiro, mas é água. Existe vasos que continham azeite, ou como aquela mulher que foi buscar, pedir as vasilhas emprestadas e ali, mediante uma palavra ministrada pelo profeta Eliseu, a sua botija gerou azeite. E existia vaso também, como aquele que estava perto da cruz, que tinha vinagre. A pergunta nesta noite é, já que você sabe que você está na casa do oleiro, nas mãos do oleiro, e foi feito para um propósito, qual o seu conteúdo? Você precisa discernir qual o seu conteúdo. E por último, querido, quando nós entendemos que esse vaso foi feito para um tempo e para um propósito, nós entendemos que ele está na mão do oleiro, para o oleiro fazer o que ele quer. A sua vida está na mão do oleiro. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você nesta hora. Quando Deus está dizendo para você, eu estou te reconfigurando a sua vida, o seu caráter, a sua autoestima, a sua personalidade e o seu ser, para que a sua vida tenha propósito. Você é vaso para quê? Qual o seu propósito? Para que você foi criado? Você já sabe disso? Um certo pastor que recentemente dormiu no Senhor disse a seguinte frase: a maior tragédia na vida, a maior tragédia na vida não é a morte. A maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Esse é um papo reto, radical do reino. Deus te abençoe.